E dentro da imprensa argentina começou novamente a se falar sobre a possibilidade do Borré ir para o River Plate. O presidente do River entrou num canal lá da Argentina para falar isso de maneira oficial e é isso que eu quero te trazer no vídeo de hoje. Além disso, eu quero te falar sobre um grande movimento que vem sendo feito pelo Inter, de algo que vem impactando muito o Internacional e inclusive foi falado ontem na reapresentação. Outra situação que eu quero te trazer é sobre Fernando. Eu conversei novamente no dia de hoje com o empresário do jogador, ele que chegou ao Brasil e eu quero te atualizar um pouco mais como é que tá essa situação. E também sobre o outro Fernando, o atacante, no qual o Inter também fez proposta, mas só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, Colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional no dia de hoje. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar aquele teu gostei, te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, que é sempre muito importante, tá bom? Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, quero te atualizar aqui sobre duas situações, que é sobre os dois Fernandos no qual o Inter negocia. Começando pelo Fernando Volante, jogador de 36 anos que rescindiu seu contrato com o Sevilha, chegou hoje em território brasileiro. Ele está mais precisamente em Goiânia, que é a cidade natal dele e também da família dele. Pelo que eu consegui conversar com o empresário do Fernando, ele me disse mais ou menos que a partir de agora ele vai decidir com a família dele o futuro dele. Mas disse também que é um jogador que está muito próximo de ser novo reforço do Inter. Ou seja, ele vai definir o futuro, mas a tendência é que esse futuro seja no Internacional, num contrato de 2 temporadas, ou seja, até final de 2026, tá bom? Quanto tempo que vai demorar essa negociação? Não tenho como falar especificamente, e inclusive uma versão que eu recebi é que o Fernando vai tirar uma mini férias, né? Porque ele vem da Europa e a ideia do jogador é pelo menos descansar um pouco para ficar um pouco mais perto da família dele, que é algo que ele não fica muito tempo, porque antigamente o Fernando só ficava perto da família quando dava férias, né, na Europa, e ele ficava durante muito tempo na Espanha, ficou muito tempo também na Inglaterra, no City. Então ele quer tirar, por exemplo, um tempinho rapidão com a família antes de poder vir para o Internacional, tá bom? Tá mais ou menos nesse nível de negociação, mas é um nome que deve ser no reforço sim do Inter. Já o Fernando atacante, que é do Red Bull Salzburg, da Áustria, esse o Inter fez uma proposta de empréstimo com opção de compra, tá? Inclusive o Inter já teria até um próprio acerto com o Fernando, que é um jogador de 24 anos, cria da base do Palmeiras, depois foi pro Shakhtar, do Shakhtar foi vendido por 6 milhões de euros para o Red Bull Salzburg. Mas o clube da Áustria, nesse momento, não pensa em emprestar o jogador, apenas uma venda em definitivo. E o Inter não quer comprar, até porque o Inter já está comprando muitos jogadores. O Inter comprou o Alário, o Inter está comprando o Thiago Maia, tem essa negociação milionária sobre o Borré, e o Inter não teria espaço para conseguir comprar mais um jogador. Tá? As 3 compras do Inter nessa janela devem ser realmente o Borré, o Alário e o Thiago Maia do Flamengo. Então, sobre o Fernando, hoje é uma negociação que esfriou bastante com o Red Bull. A não ser que a equipe deles aceite o empréstimo com opção de compra, esse jogador não deve vir para o Internacional, apesar de ser uma tentativa que o Inter segue fazendo. O Inter tem um acerto com o jogador. Daqui a pouco, se ele tentar forçar algum tipo de saída por lá, né, tentar fazer alguma situação nesse sentido, pode ser até que o negócio comece a evoluir, tá bom? Mas, nesse momento, a tendência é que realmente o Fernando não seja novo reforço do Inter. Outra situação que eu quero trazer também para ti é sobre um grande movimento que está sendo feito pelo Inter e que realmente está impactando muito e impactou ontem a reapresentação no Internacional. O próprio Becker, Alessandro Barcelos, o próprio Magrão também falou sobre essa situação, que é sobre uma campanha orgânica que vem sendo feita nas redes sociais de novos sócios que o Inter está trazendo, inclusive, né, cada um dando seu código para conseguir ganhar um desconto na mensalidade. O Inter que já bateu, já nesse mês de janeiro, mais de 130 mil sócios, e a meta é chegar a 150 mil sócios até o mês de fevereiro. E esse grande movimento que vem fazendo, vem gerando um grande impacto, porque a princípio o Inter vai conseguir bater essa meta e vai conseguir chegar nos 150 mil sócios se continuar nesse sentido. Inclusive, isso impacta a parte financeira do Inter, né? Porque a gente tá falando aí de 20 mil novos sócios,
né, pegando aqui numa média bem simples, a gente está falando de um retorno para o Inter mensal de quase 2 milhões por mês, né, 2 milhões a mais que o Inter não estava planejando e que ajuda muito principalmente a pagar uma folha, pagar por exemplo um Borré, pagar por exemplo um Valência, que só esses novos associados já estão conseguindo. Então é algo que o Inter está vendo e é um impacto que vem sendo muito forte nesse momento, e o próprio Inter ontem falou na reapresentação, né, inclusive com os jogadores vendo, né, desse impacto que vem sendo feito entre a torcida, né, inclusive desde a apresentação do Robert Renan lá no aeroporto, onde o Becker disse que tinha mais de 1.000 colorados ali presentes. Então realmente dá para ver que essa é uma das temporadas onde mais a torcida do Internacional está empolgada, mesmo não tendo uma Libertadores pela primeira vez, né? Por exemplo, ano passado o Inter tinha uma Libertadores para disputar, mas estava sempre com aquele discurso: é o nosso principal reforço e a manutenção que a gente tem desse elenco, desse clube, desse time que foi vice-campeão brasileiro, então os reforços que vão chegar vão ser algo totalmente ali pontual, né? Mas acabou que não foi pontual, né? Até porque o Valência, que era o principal reforço, chegou em julho, né? O volante, por exemplo, chegou só em julho, que foi o Arangues, então é algo que acabou infelizmente demorando. Mas outra situação também que eu quero te trazer, que vem demorando também, eu acho que nem é mais uma novela mexicana, eu acho que já virou uma série da Netflix, que é essa novela sobre o Borré. O Borré agora teve um novo capítulo, né? Eu trouxe o capítulo ontem à noite, eu gravei um vídeo às 11h30 da manhã, quando eu cheguei da cerimônia de posse, onde a gente conseguiu ficar ali com algumas pessoas da direção do Internacional, né? Entre elas o presidente Alessandro Barcelos, conseguimos conversar, conseguimos beber, inclusive, com eles, e óbvio, a gente conseguiu tirar algumas informações ali no off com eles, e deu para sentir que realmente o Borré estava fechado como novo reforço do Inter, está fechado, esse é o sentimento que tem dentro do Internacional. Mas eu também preciso noticiar para vocês uma outra versão que vem lá da Argentina, que é uma informação, inclusive, que vem do próprio presidente do River Plate, numa entrevista que ele deu agora muito recentemente por lá, que é a entrada do River Plate na negociação. E ele disse que o Borré, e aí até isso serve para o Inter, que o Borré quer muito voltar ao futebol sul-americano. O presidente do River Plate abriu falando sobre isso. Olha, o Borré quer voltar ao futebol sul-americano. Ele não quer continuar lá no Werder Bremen. Isso já é uma notícia boa, né? Por mais que seja o presidente do River Plate falando isso. A segunda notícia, e não é tão boa, é que amanhã o River Plate deve encaminhar uma proposta oficial para o Eintracht Frankfurt da Alemanha, que é o clube no qual detém os direitos federativos do Borré. O Inter já fechou com o Eintracht Frankfurt. O Inter já entrou num acordo, uma proposta de 5 milhões de euros, e isso já está fechado, tá tudo certo. O Inter também já tem um acordo com o próprio Borré. O que falta mesmo é aquele acordo com o Werder Bremen, aquela taxa de vitrine no qual o Inter não quer pagar 2 milhões de euros, porque acha um absurdo pagar esse valor, e era algo que tem que ser algo em torno de 300, no máximo 500 mil euros. O Inter não quer pagar nada além disso, tá bom? Inclusive, hoje é dia 9, é a data que volta as duas pessoas que foram para a Alemanha. Inclusive, ontem na cerimônia de posse, essas duas pessoas não estavam presentes, que era o David Bandeira e o Felipe Dallegrave. Que faz parte, que é o gerente de mercado do Inter, que é o Dave, e o Felipe Dallegrave, que é parte do jurídico do Inter. E eles não estavam presentes ontem na posse, a gente até brincou para ver se eles estavam na Alemanha, não quiseram falar muito sobre essa situação, mas sim, eles estavam. É o Inter que enviou esses dois emissários para a Alemanha, e hoje, no dia 9, eles estão retornando para Porto Alegre, possivelmente daqui a pouco com o próprio contrato assinado no Borré, porque eu volto a dizer, o que a gente tem dentro do Beira-Rio é um otimismo total pela contratação do atacante colombiano. E além disso, o Inter tem uma diferença em relação ao River, que é uma vantagem, que é o caso André Curi. O André Curi tem a liberação para negociar o Borré no Brasil. Na Argentina, quem cuida do Borré é uma outra empresa, que é o Weiserman, que é a empresa principal do Borré. Mas o André Curi, todo mundo sabe que é um dos maiores empresários do Brasil e do mundo. Né? E o Curi quer levar ele para o Inter, porque se ele for para o River Plate, o Curi não vai ter a comissão. Se ele for para o Internacional, o Curi vai ter a comissão dele. Então o Inter também tem mais uma pessoa que está ajudando nessa negociação, ajudando, né? Para também, nos seus próprios direitos, também conseguir ganhar algum valor nessa situação. Então é uma negociação que ainda vai seguir, eu acredito que até o fim da semana, mas é uma novela onde o Inter, no qual tem otimismo. Querendo ou não, contratação desse nível, Valência demorou 6 meses, né? São contratações que sempre demandam tempo e dificilmente o Inter consegue fazer contratações desse calibre em 3 a 5 dias. E essa novela Borré, a gente está falando aqui de uma novela que começou no dia 21 de dezembro. A gente está indo para a terceira semana dessa novela, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei. Volto logo mais com as informações. Valeu!